A gente fala sobre um tema importante, como é que ficam os direitos trabalhistas em dias de greve no transporte público, como essa terça-feira. Lembrando que nesta quarta não teremos mais greve. De qualquer forma, para entender um pouco esse cenário, os efeitos, a gente conversa agora com o doutor Afonso Paciléu, que é presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo. Tudo bem, doutor? Bem-vindo à Jovem Pan. Boa noite, tudo bem? Como vai? Boa noite, Jovem Pan. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Bom, doutor, quais são as leis trabalhistas que regem um dia como esse? Muita gente não conseguiu chegar ao trabalho porque não tinha transporte público. O que o empregador deve fazer? Oferecer um transporte alternativo? Se a pessoa mesmo assim não conseguiu chegar, ela pode sofrer alguma punição, descontos do dia não trabalhado? Qual é a lei que rege um dia como esse? Vamos lá. Na verdade, a gente tem aí um problema, porque não existe uma legislação, um artigo que fale sobre essa questão, né? Então, o empregado que faltar no dia de greve, em razão de greve, do problema que nós tivemos hoje, ele pode sim ter o dia descontado, né? Agora, entretanto, na prática, a gente tem aí que não se costuma descontar esse dia dos empregados. Então, eu acho que é um bom senso hoje, o que se aplica em dias como esse é a questão do bom senso. Você fez uma outra pergunta importante, no sentido se a empresa deve fornecer um transporte alternativo. Na verdade, não há nenhuma obrigatoriedade. Agora, se o empregado não consegue chegar, comunica isso ao empregador, e o empregador sugere ou possibilita essa outra forma de locomoção ao empregado, isso pode acontecer, mas não há obrigatoriedade. Até porque, quando há greve, a gente tem essa questão de que uma parte do trabalho tem que continuar funcionando, né? Então, o empregado consegue chegar no trabalho com mais dificuldade, mas acaba conseguindo chegar. Doutor, como o senhor bem disse, tudo é questão de bom senso, né? Se a pessoa pegou um carro por aplicativo, ela normalmente vai de ônibus ou metrô, ela pega um carro por aplicativo, ela pode mandar conta para o empregador? Ela pode mandar, mas ela também pode ter esse ressarcimento aí indeferido, né? Então, o que é mais importante e necessário é que antes de pegar o transporte por aplicativo, ela informe, olha, estou com uma dificuldade, posso pegar, terei o reembolso, né? Ou demonstrando essa boa-fé de chegar na empresa no horário, né? Eu acho que o bom senso vai acabar recaindo aí sobre o patrão no sentido de ressarcir desse gasto a mais, mas não é obrigatório. Sim. Agora, doutor, só uma questão que também foi muito discutida nos últimos dias. No caso de um grevista, o grevista tem que ter o ponto cortado. De quem é a decisão? Na verdade, o grevista, ele pode ter o desconto também, ele continua tendo o desconto da mesma forma, né? Isso não vai interferir. Sei. Agora, ainda falando sobre os efeitos desta greve, né? Por exemplo, do ponto de vista jurídico, se alguém perdeu uma consulta, se alguém teve algum prejuízo por causa da greve, o direito aí prevê alguma coisa? Infelizmente, não nesse sentido. Agora, tudo é uma questão de comprovação, né? O que a gente também tem uma possibilidade, muitas vezes o sindicato, né? Se o sindicato da categoria previr que a falta deste dia aí por causa da greve nos transportes, ela foi justificada, então essa é uma exceção, tá? Mas é raríssimos casos em que o sindicato da categoria reconhece aquele dia ali como uma falta justificada. Então, nesse caso, no emprego pode funcionar. Agora, em outras questões que você tem aí da tua vida, uma consulta médica, eu acho que nada disso também existe aí uma legislação nesse sentido. Então, é tudo uma questão de tentativa. Acho que a gente tem aí uma lacuna para ser sanada. Doutor, só para a gente fechar, uma outra discussão que se faz, o trabalhador tem direito à greve? Algumas categorias são proibidas de fazer esse tipo de paralisação, tem que oferecer o serviço, no caso dos metroviários, aí com todos os acordos entre a categoria, ou no caso aqui o governo de São Paulo também, e a legislação trabalhista, o Tribunal Regional do Trabalho, por exemplo. O que rege essa discussão também? Vamos lá, importante. O direito de greve está assegurado aonde? No artigo 9º da nossa Constituição Federal, né? Foi regulamentado aí pela Lei 7.783 de 89. E o que ela dispõe? Na verdade, ela precisa aí definir o que são essas atividades essenciais, né, e os atendimentos urgentes, porque não pode ser interrompido na greve. Então, esse caso que nós tivemos hoje aí de transporte, tratamento e abastecimento de água, produção de energia, gás, combustível. Então, essas aí precisam assegurar um mínimo de funcionamento, né? E foi isso que a decisão judicial que a gente teve do TRT2, da 2ª Região, nesse sentido, de que 100% deveria funcionar no horário de pico e 80% nos
os outros horários. Então, existem essas categorias que precisam ter esse cuidado, né? Mas o direito de greve aí é um direito de todos os trabalhadores e sempre pensando que tem que ter aí uma reivindicação trabalhista. No caso da greve de hoje, a gente fica um pouquinho fora nessa questão da reivindicação trabalhista, por isso que se falou muito que essa greve de hoje era uma greve até mesmo política, né? Porque não existia uma reivindicação de salário, de aumento de horas, alguma coisa nesse sentido, e sim de manutenção do emprego. Então, aí tem uma discussão relacionada a isso. Doutor Afonso Paciléu, presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas aqui de São Paulo, como sempre, muito obrigado pela gentileza, obrigado pelos esclarecimentos, bom trabalho, um abraço. Obrigado, boa tarde.